Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Temos lido a palavra de Deus nesta noite e pedimos a vossa atenção, a vocês que estão aí nos seus lares, a vocês que estão até fora do nosso país e estão nos acompanhando via internet e também pelo nosso canal e o nosso blog. Que Deus continue vos abençoando e vos ajudando em tudo. Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra e desta mensagem gloriosa na qual nós temos lido no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 em diante, falando sobre a parábola do filho pródigo. Quando a palavra de Deus, escrita por Lucas, diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho, juntando tudo, partiu por ele. Depois de ele ter repartido a fazenda, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e partiu, ou seja, foi embora. E a palavra diz que esse rapaz foi para uma terra distante, longe da sua família, longe de todos os seus amigos. Certamente gerou novos amigos, gerou novos companheiros, mas que nenhum deles estavam interessados em realmente ser seus amigos. O interesse daqueles homens a qual eles estavam ao seu lado era somente por conta do que ele tinha. Porque a palavra de Deus diz que nesta parábola o Senhor ensina que uma vida de pecado e de egoísmo, no seu sentido cabal, é a separação do amor, da comunhão e autoridade de Deus. O pecado ou o desviado é como o filho mais jovem da parábola, que em busca dos prazeres do pecado desperdiça o seu dote físico, intelectuais e espirituais que Deus lhe deu. O resultado é desilusão e tristeza, e às vezes condições pessoais degradantes. Porque aquele moço, quando ele chega naquela terra, que começa a desperdiçar ou gastar o que ele tinha, não sabendo ele que de onde se tira e não se bota, o resultado é desastroso. O ser humano, se ele não tiver um projeto de vida, não projetar a vida dele, não começar a economizar alguma coisa, não fizer um projeto para a sua vida, futuramente ele vai estar chorando, desesperado, sem ter condições nenhuma de sobreviver. Ou ele vai pedir esmola, ou ele vai viver das custas de alguém. Mas a palavra de Deus diz que aquele moço não se preocupou com estas coisas. Ele queria era usufruir daquilo que ele tinha. Ele queria sentir o prazer de ter a oportunidade de gastar tudo. E a palavra diz que quando ele não tinha mais nada, certamente os amigos foram embora. Aqueles a qual ele tinha colhido, como o seu companheiro também foi embora, e ele ficou sozinho naquela terra. E a palavra de Deus diz
no capítulo seguinte: depois, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos apacentar porcos. Engraçado é que, se ele fosse um israelita de verdade, ele não tinha chegado a este ponto. Se aquele homem também, a qual estava lhe dando esse trabalho, este emprego, se ele fosse um israelita, ele jamais pegaria seu amigo, ou a qual estava lhe chegando, daria um campo de porco para ele apacentar. Porque segundo o hebraico, o grego, os porcos são animais imundos e considerados pelos israelitas animais imundos, e é o único animal que na terra de Israel, pelo menos até o cumprimento das leis mosaicas, não permitiam a criação desses animais. Mas, como houve uma mistura muito grande entre povos, raças, tribos e nações, talvez hoje possa haver dentro de Israel algumas pessoas que possam até criar este animal, mas pela lei bíblica e pela liturgia do povo, eles não são permitidos a criar esse tipo de animal. Mas aquele moço não sobrou nada para ele. A única coisa que sobrou para ele foi apacentar estes porcos. E a palavra de Deus diz que a fome naquele lugar era tão grande, porque ninguém lhe dava nada. Ele estava como forasteiro, ele estava como mendigo agora, porque o que ele tinha levado, a qual seu pai tinha dado, já não tinha mais nada. E chegando a este ponto, a palavra de Deus diz aqui no versículo 16, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. As bolotas era um tipo de ração que era feita de uma planta do Líbano que não tinha gosto nem sabor nenhuma. Porque era o único animal que comia, que talvez não tinha nem outra coisa para dar, de tão terrível que era. Mas mesmo assim, aquele moço com tanta fome, ele desejou encher o seu estômago com aquela comida. Quando muitas vezes nós temos comida farta na mesa, quando muitas vezes temos carinho de mãe, carinho de pai, quando muitas vezes temos o cuidado de pai e mãe, e muitas vezes estamos jogando pelo lixo ou pelo ralo o conselho de um pai, o conselho de uma mãe, e estamos querendo fazer a nossa própria vida, construir o nosso próprio caminho, sem querer ouvir nem um lado e nem o outro. Mas quando chegamos a um ponto em que nos deparamos com a situação dessa, onde todos que estavam ao nosso lado vão embora, quando chegamos a um ponto, quando tudo que a gente planejou deu errado, quando chega a um ponto, enquanto olhamos e vemos que ninguém nos oferece nada, ninguém nos dá nada, aí começamos a cair na realidade e começamos a olhar para dentro de nós e dizemos: realmente eu pisei na bola, eu errei, não quis ouvir o conselho, não quis ouvir a correção, não quis ouvir aquela palavra que muitas vezes minha mãe e meu pai estavam dando, não quis ouvir o conselho do meu tio, eu não quis ouvir o conselho de alguém que realmente poderia me ajudar, e hoje eu me encontro nesta situação. Mas mesmo assim, estando naquela situação de estado terminal da sua vida, de tanta necessidade, mas a palavra do Senhor diz que aquele moço, mesmo estando fora de todos os projetos, de todos os planos, ele teve uma coragem muito grande
e uma firmeza tremenda. Quando ele diz aqui no versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18, ele toma uma decisão e diz assim: levantar-me-ei e deitei com meu pai. Como que diz assim, sabe de uma coisa? Já que eu fiz tudo errado, já que nada deu certo, já que eu gastei tudo, já que eu acabei com a minha vida, mas também eu vou fazer a última coisa, eu vou voltar aonde está meu pai, eu vou voltar onde está minha família, eu vou pedir perdão àqueles a qual eu deixei para trás, eu vou pedir perdão àqueles que queriam ver o meu bem, eu vou pedir perdão para aqueles que muitas vezes falaram, aleluia, que eu não devia tomar esta decisão e eu tomei esta decisão errada. E aquele moço, ele teve esta coragem, levantou-se e disse: sabe de uma coisa, eu vou chegar para meu pai e dizer a ele, mesmo que o senhor não me receba como seu filho, porque não tenho mais esse direito, não tenho mais essa dignidade, mas me receba apenas como seu trabalhador. Porque sabendo ele que um pai que realmente tem amor a seus filhos, o filho pode estar nas condições que estiver, ele nunca vai jogar fora um filho. Da mesma forma em Jesus com o ser humano. O ser humano ele pode ser pecador da forma que for, pode estar na pior miséria que ele estiver, mas ele nunca vai ser lançado fora, porque sempre haverá uma esperança para ele, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para reabilitar o ser humano a Deus e garantir a vida eterna e garantir a ele que há esperança para a sua vida. Aleluia! E aqui nós encontramos este moço se preparando para aquele grande advento. E diz a palavra do Senhor no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o pai viu aquele moço se aproximando, e diz a palavra aqui que ele moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ou seja, ele recebeu aquele filho, porque pela história, desde o dia que aquele filho saiu de casa, aquele pai não cessou de olhar para aquele caminho, numa esperança que um dia aquele filho retornaria. Da mesma forma é Jesus com aqueles que se afastam do caminho dele. Da mesma forma é Cristo, aleluia, que sempre está olhando para você, muitas vezes lhe dando livramento, muitas vezes te protegendo de tanta coisa que sobrevém sobre a tua vida, de cada enrascada que tu entra, em cada situação que tu entra, muitas vezes por conta da bebida, muitas vezes por conta de uma coisa e de outra. Você tem passado por um mau bocado e muitas vezes não se dá conta dos grandes livramentos que Ele tem te dado. Mas nesta noite esta palavra está te revelando, está te falando que você precisa de se encontrar com Jesus, você precisa de voltar à casa do Pai, você precisa de sair deste caminho aonde você está trilhando, porque é um caminho de morte, é um caminho aonde não há esperança, porque o caminho da esperança é Jesus, a verdade é Jesus. Aleluia! E aquele moço saiu e foi para a casa do seu pai, e quando ele estava se aproximando, aquele pai saiu correndo ao seu encontro, e abraçou aquele filho e beijou aquele filho e mandou logo preparar vestes novas, mandou logo preparar uma aliança nova para colocar em suas mãos, mandou logo que alguém preparasse uma festa, porque ele tinha se perdido e foi achado, ele estava morto, mas agora estava vivo, porque ele voltava ao seio da família.
E a palavra diz que quando começaram a festejar, quando começaram agora a fazer aquela grande festa, um de seus irmãos que estava no campo, quando se aproxima da casa e começa agora a observar e a ouvir os cânticos, a alegria que estava havendo em casa, ele prontamente pergunta a um dos servos: o que está havendo ali? O que é que está havendo em casa? O que foi que aconteceu para tanta alegria? E alguém disse: olha, teu irmão que foi embora, ele voltou e teu pai deu uma grande festa. Agora entrou no coração daquele irmão, aleluia, a negligência, entrou no coração daquele irmão algo que é tremendo na vida do ser humano. Entrou na vida daquele homem, aleluia, a negligência, a hipocrisia. E ele disse: pai, eu sempre estive contigo, sempre trabalhei, nunca desperdicei nada, nunca dei trabalho ao Senhor, e o Senhor nunca me deu uma festa. Mas o pai sabiamente respondeu para aquele filho e disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo que aqui existe é teu. Este teu irmão foi que não soube aproveitar o que tinha, foi embora, perdeu tudo, e agora volta sem nada, volta como quem está ressuscitando dos mortos. Então agora é digno que ele receba a nova aliança, tudo de volta, porque eu sou o pai dele e ele é meu filho. Aleluia. Da mesma forma é Cristo, quando a gente se arrepende, quando a gente deixa tudo, quando a gente começa agora a servi-lo na beleza da sua santidade, ele realmente, ele nos transforma, ele nos muda, ele traz para nós a alegria que a gente pensava de ser alegre. Muitas vezes no mundo a gente faz tanta coisa, fazemos tantos projetos e muitas vezes nenhum dos projetos estão de acordo com a palavra de Deus. Mas quando a gente reconhece que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador e que corramos aos pés de Jesus, Ele é poderoso para nos salvar e nos libertar. Que esta mensagem fique gravada no seu coração. Você também pode ser um dos filhos que tenha se afastado do redil. Você também pode ser um dos filhos que esteja fora do caminho e que muitas vezes, e até mesmo alguns conselheiros tenham lhe dito: olha, não tem mais jeito, continua na vida que tu estás. Mas é mentira, ainda há solução para a tua vida, ainda há um Deus no céu que cuida de você. Que Deus nos abençoe nesta noite e que fica aqui um pequeno conselho da parte de Deus para a tua vida. Aceita Cristo enquanto é tempo, ou se volta enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe em nome de Jesus.